Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso de Direito do Trabalho. Durante as 5 aulas, o professor Reginaldo Romualdo Pereira traz a advocacia trabalhista na prática. Serão abordados o atendimento e a petição inicial, a contestação e embargos de declaração, o recurso ordinário e recursos de revista e a execução. Confira agora a aula 4. Olá pessoal, novamente aqui para a nossa aula 4 do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Meu nome é Reginaldo Romualdo, sou professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista e também advogado trabalhista e imobiliário. Nas aulas aqui no programa Saber Direito, nós estamos discorrendo desde a preparação, o modo de agir do advogado, passando pela petição inicial, depois os meios de defesa do demandado, a contestação, depois os embargos de declaração e agora vamos tratar nessa aula 4 dos aspectos gerais dos recursos e vamos focar ao final no recurso ordinário. Olha só, pessoal, quando nós vamos tratar de recursos, nós temos que saber inicialmente a classificação dos recursos. É importante que saibamos a classificação até para que possamos pleitear de forma correta no nosso recurso. Não é raro de se ver advogados e até com certa experiência se equivocando nos termos. Ora, pleiteia reforma do julgado para o que deveria ser nulidade do julgado, ora se pleiteia nulidade no que deveria ser reforma. Então vamos aprender isso aqui? Olha só, em se tratando de recursos que visam impugnar uma decisão, atacar uma decisão, no caso aqui vamos pegar um exemplo da sentença, a gente recorre para o TRT, o que nós vamos requerer nesse recurso? Nós podemos requerer tanto a nulidade do julgado, ou seja, a nulidade da sentença, como a reforma da sentença. E quando que eu vou requerer um ou outro? Depende. Essa sentença que eu estou atacando, ela tem um erro em procedendo ou ela tem um erro em judicando? Ou seja, se equivocou o juízo de primeiro grau no procedimento, na forma, ou no julgamento em si? Porque isso modifica o que eu vou pleitear. Se eu concluo que a sentença ocorreu um erro em procedendo, na forma de proceder, vamos falar em exemplos aqui, para que fique mais claro. Vamos imaginar que na audiência de instrução você requereu ao juízo: eu quero ouvir uma testemunha. E o juízo diz para você: não, eu vou indeferir, doutor, porque aqui eu já me convenci pela prova documental. E vem uma sentença desfavorável ao seu cliente. Então o juízo se equivocou no procedimento, ele não deveria ter impedido você de produzir uma prova testemunhal. Isso é cerceamento de defesa. Então, quando o erro for improcedendo, você irá pleitear o quê? A nulidade do julgado. De outro lado, se o erro for injudicando, é uma interpretação do juízo que você não concorde sobre determinado tema. Nesse caso, você vai pedir a reforma da sentença e não a nulidade dela. Então, o tribunal vai reformar a sentença. No primeiro caso, que é o erro injudicando, ele vai declarar a nulidade, vai mandar retornar os autos à origem, porque não ouviu sua testemunha, e vai determinar o juízo ACO que ouça a sua testemunha, porque ele errou na forma de procedimento. Então, é assim que você vai pleitear no seu recurso. Diante de erro de procedimento, o erro em procedendo, nulidade do julgado. Diante do erro injudicando, um entendimento do juízo que você não concorda, que está divergente com a jurisprudência, você vai pedir a reforma da sentença. Então, ultrapassado esse primeiro aspecto do recurso, essa classificação, nós também vamos aqui discorrer sobre o recurso de natureza ordinária
e o recurso de natureza extraordinária. Já adianto, recurso de natureza ordinária, por exemplo, o recurso ordinário. E o recurso de natureza extraordinária, de competência do TST, o recurso de revista. Diferença entre ambos: o recurso de natureza ordinária, ele permite uma discussão ampla da matéria. Você pode discutir tudo. É uma fundamentação livre. Ao passo que, no recurso de natureza extraordinária, ele é restrito. Ele tem uma fundamentação vinculada, ou seja, quando que eu posso recorrer, me valer do recurso ordinário? Para tudo. A discussão dele é ampla. Quando que eu posso me valer de um recurso de revista? Quando enquadrar no que a lei me permite recorrer de revista. Por exemplo, violação a dispositivo de lei federal ou violação à Constituição. Então, não é qualquer assunto, ele não tem uma discussão ampla. Pelo contrário, ele tem uma discussão restrita, certo? Então, passada essa fase do erro improcedendo, do erro injudicando, das naturezas, né, ordinária e extraordinária, é importante a gente falar também do recurso total e parcial. E depois do independente e do adesivo. O recurso total ou parcial, trazendo para exemplos para ficar mais claro, é assim: você pega uma sentença, você está advogando para a reclamada. Você pega a sentença, o autor tinha pedido lá 10 itens. Você analisa a sentença, você foi sucumbente, você perdeu 8 itens. Aí você olha e fala: não, mas com 4 aqui eu concordo, nem vou recorrer porque não compensa. Tá muito claro o direito, mas tem 4 que eu vou recorrer. E você recorre desses 4. Então, o seu recurso é parcial. Perceba que com aqueles outros itens que você não recorreu, já transitou em julgado. Poderá o autor, inclusive, pleitear a execução definitiva. Então, nesse caso, você interpôs um recurso parcial. Ou você poderia também falar: não, eu vou interpor o recurso em face dos 8 itens que eu fui sucumbente. Recurso total, você recorreu de tudo. E além do recurso total e parcial, que impacta na execução, porque daquilo que você recorreu, o autor pode executar? Pode, mas por meio da execução provisória. Naquilo que você não recorreu, transitou em julgado, a execução é definitiva. Nós temos também, na classificação, o recurso independente ou o recurso adesivo. O recurso independente é aquele que, no prazo recursal, você interpõe o seu recurso. Qual que é o prazo recursal? 8 dias. Você interpõe o seu recurso. Então, é chamado recurso independente. Mas vamos imaginar que no prazo recursal você não interpôs o recurso, porque não compensava, você perdeu apenas um item insignificante. A sentença fala: eu não vou recorrer disso aqui, né? Demorar aí 5, 6, 8 meses, 1 ano. Então, vou deixar isso aqui, não compensa recorrer. Mas a outra parte recorre. Aí você pensa: poxa, se a outra parte recorreu e já vai demandar esse tempo, eu vou recorrer também. Mas o seu prazo já não se exauriu? Já, mas eu tenho a oportunidade de manejar o recurso adesivo. Olha o nome, gente. Recurso adesivo. Eu vou adesivar ele onde? Eu vou adesivar no recurso da outra parte. Então, quando eu for intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso, além de apresentar as contrarrazões, eu vou interpor o recurso adesivo. Mas observem que o recurso adesivo, o nome já diz, o recurso é adesivo. E se a parte que recorreu olha seu recurso adesivo e fala: eu acho que em vez de melhorar a minha situação, eu vou acabar piorando. Quer saber? Eu vou desistir do meu recurso. Então, ela desiste do recurso dela, que é o principal. O que acontece com o seu recurso adesivo? Ele cai por terra também, porque ele está adesivado no recurso principal. E aí você me questiona: Reginaldo, o recurso adesivo é possível no processo do trabalho? Sim, é perfeitamente possível. Olha só o que diz a súmula 283 do TST. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revistas e embargos no TST. Ok? Então,
se eventualmente você perder o prazo do recurso principal, você ainda tem uma segunda chance, que é o recurso adesivo, mas lembrando que ele fica adesivado ao principal. Ultrapassado essas questões gerais dos recursos, das classificações em si, vamos tratar de alguns princípios muito relevantes para a gente entender a matéria recursal. Vamos iniciar com o primeiro princípio, que é o duplo grau de jurisdição. Por esse princípio, fica lógica a sistemática, né? Duplo grau de jurisdição. Então, quando eu recorro, eu busco um posicionamento, uma reanálise da matéria pelo órgão superior. Então, se eu estou recorrendo de uma sentença proferida pela vara do trabalho, eu recorro para o tribunal para que o tribunal reanalise a matéria. Eu estou buscando uma segunda opinião sobre aquela matéria, pois eu não concordo com o entendimento do juízo ACO. Então, eu busco uma reforma, lembrando, se for erro, injudicando. Se for erro improcedente, eu busco o quê? Eu busco a nulidade. Outro princípio é da taxatividade. Para você manejar um recurso, qualquer recurso, ele tem que estar previsto onde? Em lei federal. Porque é a União que é competente para legislar sobre processo do trabalho. Então, se não houver previsão desse recurso na legislação, você não pode manejá-lo. Você não pode inventar um recurso, não pode ter uma lei aí do seu município falando de um recurso trabalhista, certo? Então, esse é o princípio da taxatividade. Outro recurso muito importante, outro princípio muito importante na esfera recursal é da unirrecorribilidade. Significa dizer, em poucas palavras, que em face de cada decisão você irá atacá-la com apenas um recurso. Então, teve a sentença, embarguei. Depois da outra sentença dos embargos, recurso ordinário. Eu não posso, em face de uma decisão, começar ali 2, 3 recursos. Reginaldo, tem exceção? Temos, né? Boa regra, tem uma boa exceção. Então, vamos imaginar que lá no TST, o TST, por meio de uma turma, proferiu um acórdão que viola concomitantemente uma OJ, uma orientação jurisprudencial, e um artigo da Constituição. Então, em face desse acórdão, você poderá manejar concomitantemente, que é por isso que entra na exceção da unirrecorribilidade, tanto os embargos para a SDI do TST, como um recurso extraordinário para o STF. Beleza? Mas a regra é unirrecorribilidade. Um recurso para cada decisão proferida. Outro princípio que talvez você vai precisar aí na sua prática trabalhista, sua prática da advocacia, de invocar é o princípio da fungibilidade. O que é algo fungível? É algo que você pode substituir por outro da mesma espécie. Então, vamos imaginar que você interpõe um recurso, mas, na verdade, o que você visava com aquele recurso, ele que você escolheu não é capaz de te satisfazer, mas sim outro. Então, poderá o tribunal falar, não, eu estou aqui olhando para um embargos de declaração, mas, na verdade, isso aqui, o que a parte quis foi interpor um agravo interno. Eu vou admitir esse que está escrito embargo de declaração como agravo interno. Pode isso acontecer? Pode, às vezes é admitido. Inclusive, esse exemplo que eu dei decorre, inclusive, de lei que fala que se a pretensão dos embargos de declaração, se o desembargador, se o ministro perceber que, na verdade, ela se traduz do recurso de agravo interno, ele vai admitir os seus embargos de declaração como agravo interno. Olha só, isso que a gente acabou de falar no artigo 1024, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração, então você protocolizou lá o quê? Os embargos de declaração. Ele conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, fungibilidade, admitindo um no lugar do outro, se entender ser este o recurso cabível. Percebam, então, previsto em lei essa possibilidade, essa fungibilidade legal do recurso. Outro princípio que nós devemos nos ater sempre,
mas com mais ênfase nos recursos de natureza extraordinária, por exemplo, o recurso de revista para o TST, é o princípio da dialeticidade. O que é o princípio da dialeticidade? Quando você vai recorrer, o que você vai atacar? Quais os argumentos que você tem que colocar nas suas razões recursais? Atacando o quê? Não é aquela decisão que você visa reformar ou declarar nula? Então, você tem que trazer argumentos rebatendo, enfrentando aquela decisão, aquela sentença que você está recorrendo. Mas, Reginaldo, mas isso nos parece óbvio. Sim, mas grande parte dos advogados, sabe o que fazem? Simplesmente repetem o que está na petição inicial ou na contestação no seu recurso. Às vezes a inicial usa um fundamento, vem a sentença que indefere ou defere por outro fundamento, e no recurso, em vez de rebater o fundamento utilizado pela sentença, ele dá um Ctrl+C na petição inicial e um Ctrl+V no recurso. Viola, portanto, o princípio da dialeticidade. Esse princípio, como eu disse, ele não é levado a ferro e fogo no recurso ordinário. Por quê? Porque é uma discussão ampla, direito subjetivo, né, não tem uma fundamentação vinculada. No entanto, se você estiver interpondo um recurso de revista, o princípio da dialeticidade é observado e exigido, sob pena do seu recurso não ser conhecido. Olha só isso que eu estou falando na súmula 422 do TST. Não se conhece recurso para o TST, ou seja, recurso de natureza extraordinária, se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferida. Percebam, então, que é dever do advogado, quando estiver diante de um recurso de natureza extraordinária, aplicar o princípio da dialeticidade e impugnar de forma precisa os fundamentos da decisão recorrida. Outro princípio que devemos ter em mente é o princípio da não reformatio in pejus, ou seja, proibição do tribunal, quando apenas uma parte recorre, de piorar a situação dela. Em outras palavras, se o juiz proferiu uma sentença, eu recorro para o TRT. Nessa sentença, dos 10 itens que eu pedi na minha petição inicial, vamos supor que o juízo de primeiro grau deferiu 7. E eu recorro desses outros 3, que ele não deferiu, correto? Só eu recorri, só a parte autora recorreu. Pode o tribunal olhar e falar, não, esses 3 aqui, realmente o juiz está certo, a parte autora não faz jus a eles, vou manter. Mas quer ver, eu estou analisando bem, desses 7 que foram deferidos em primeiro grau, tem um também que eu não concordo, eu vou reformar, vou retirar do autor. Ou seja, pode ter uma decisão em grau recursal piorando a situação de quem recorreu? Não, é isso que diz o princípio da non reformatio in pejus. Logicamente, se ambas as partes recorrerem, a decisão pode ir para qualquer lado. Outro princípio é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Olha só o que diz, antes disso, o que é decisão interlocutória? Você parou para perguntar? O CPC nos responde, sabia? Olha que didático. O artigo 203, parágrafo 2º diz: decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, ou seja, decide algo, o que difere de despacho. Despacho não decide nada, né? Ouça-se a parte contrária. Está decidindo alguma coisa? Não, está dando um impulso no processo. Mas a decisão interlocutória, ela decide algo, ela tem natureza decisória, que não se enquadre no parágrafo primeiro. O que é o parágrafo primeiro? Sentença. Então, é qualquer decisão que tiver no processo que não for sentença, enquadra-se em decisão interlocutória. Voltando para o processo do trabalho. Então, no processo do trabalho, em face de decisão interlocutória, eu não recorro, certo? Isso está onde? Artigo 893, parágrafo 1º diz: os incidentes do processo serão resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se apreciação de merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso de decisão definitiva. Então, eu não recorro de imediato de decisão interlocutória.
O que eu tenho que fazer, então, numa decisão interlocutória? Eu manifesto o meu inconformismo com ela, certo? E a maioria das decisões interlocutórias são proferidas em audiência. Então, proferir uma decisão lá, por exemplo. Excelência, eu quero uma perícia técnica, nesse caso, uma perícia contábil nas planilhas apresentadas aí pela reclamada. O juiz indefiro, ele decidiu algo? Decidiu, indefiro, decisão interlocutória. Posso recorrer de imediato? Não posso. O que eu faço? Prática, gente. Levanta a mão, excelência. Por favor, registra os protestos do autor, por gentileza. Ele vai conseguir na em ata. Para quê? Para não precluir aquela matéria. E quando eu for recorrer no recurso principal, no recurso ordinário, eu vou trazer aquela matéria à tona. Mas se eu não me insurgir contra ela no momento oportuno, ocorre a preclusão. Então, é de suma importância. Mas, Reginaldo, existe alguma possibilidade da decisão interlocutória, né? Você já falou que, em regra, não se recorre de imediato à decisão interlocutória. De eu recorrer de imediato? Sim. Uma delas nós já vimos na aula anterior, não vimos? A exceção de incompetência territorial, que o juízo de uma localidade acolhe e remete o processo para juízo de outra localidade, de outro tribunal? Não é uma das hipóteses da súmula 214? Pois bem, a súmula 214 também prevê, além dessa hipótese de acolhimento, outras duas. Quais sejam? Olha só, decisão de tribunal regional contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Então, se você estiver diante de uma decisão interlocutória do TRT, mas ela viola uma súmula do TST, por exemplo, você pode recorrer de imediato, que enquadra em uma das hipóteses da súmula 214. Segunda, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Vamos imaginar que o TRT proferiu uma decisão interlocutória por meio de uma decisão monocrática, né? Não cabe aí o agravo interno, que é para o mesmo tribunal? Eu posso recorrer de imediato. São exceções à regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Passado esses princípios, nós temos que ter em mente que todo recurso ele vai passar pelos juízos de admissibilidade. E aqui já vamos fazer uma distinção com o Código de Processo Civil, que acabou com o juízo de admissibilidade ACO. Ou seja, lá no Código de Processo Civil, se você apela, o juízo já remete os autos para o tribunal. Ele não faz análise, né, o juízo de admissibilidade. No processo do trabalho, essa regra do CPC não é aplicada. Então, nós temos o duplo juízo de admissibilidade aqui. Então, quando você recorre, os recursos são, em regra, duas peças, né? Nós temos a peça de interposição. Então, vamos imaginar que você está recorrendo de uma sentença proferida pelo juízo ACO, pelo juiz de primeiro grau. Então, você tem a peça de interposição endereçada a ele, informando que você está recorrendo, e as razões do recurso destinada ao tribunal. Então, protocolizado esse recurso, o juízo ACO, o que você recorreu, a decisão dele, vai pegar o seu processo e vai ver se você atende os pressupostos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos extrínsecos, intrínsecos, nós vamos ver daqui a pouco. E aí ele determina que os autos sejam remetidos ao tribunal. Remeteu-se ao tribunal, chega lá, ele é sorteado, um desembargador pegou o seu processo, ele vai novamente fazer a aferição, ele vai analisar os pressupostos extrínsecos e intrínsecos para ver se o seu recurso merece ser conhecido, tá? Então, a análise dos pressupostos leva ao conhecimento ou ao não conhecimento do recurso. Depois de conhecido, passa-se para a análise de mérito. E no mérito, ele pode ser provido ou não provido, tá? São termos técnicos também para você utilizar aí na sua petição, né? Lá no final do recurso, você vai requerer que o seu recurso seja conhecido, uma vez que atende todos os pressupostos de admissibilidade, extrínseco e intrínseco, bem como no mérito, provido a fim de reformar a decisão, se foi erro injudicando, ou anular a decisão, se for erro improcedendo. Dando sequência, depois de falarmos do juízo de admissibilidade, vamos ver então esses pressupostos.
que são analisados pelos juízos de admissibilidade, tanto o ACO quanto o ADQUEM, ou seja, tanto de primeiro grau quanto o do tribunal. Primeiro, cabimento. Seu recurso é cabível? Sim. Está previsto na legislação? Sim. Passou pela primeira etapa. Legitimidade. A parte que está recorrendo tem legitimidade para recorrer? Ela é parte do processo? Ela tem interesse? Ela foi sucumbente? Para você ter aí legitimidade e interesse recursal? Sim. Então, passamos por essa segunda fase, a legitimidade e o interesse recursal. Tem algum fato impeditivo ou extintivo do recurso? Exemplo, porque depois que interpõe o recurso, você pode muito bem ir lá e desistir do recurso, não pode? Ou você pode praticar um ato que gera uma preclusão consumativa, uma preclusão lógica. Teve a sentença, você foi lá e pagou a sentença, pagou a condenação. E aí? Depois, se você recorrer, isso não está contraditório? Então, vamos analisar também, pelos juízos de admissibilidade, essas questões de inexistência de fato impeditivo ou extintivo. E aí vamos para os pressupostos extrínsecos. Aqui nós vamos ter que tomar muito cuidado e vamos estudar com calma. Primeiro, tempestividade. Qual o prazo para interpor o recurso? 8 dias, né? Gente, na matéria trabalhista, não vamos errar, não. Se a gente tiver com dúvida, né? Estou com dúvida, chuta 8. 8 dias, beleza? Lá no Código de Processo Civil, se tiver com dúvida, chuta 15. O que difere em ambos são os embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias, não é verdade? Tanto no Código de Processo Civil quanto aqui no processo do trabalho. Então, tempestividade. Mas olha só que interessante. Vamos analisar aqui dois aspectos. O primeiro, e se eu recorrer antes do prazo? Ainda assim, meu recurso será tempestivo? Reginaldo, como assim recorrer antes do prazo? Sim. Vamos imaginar que você é aquele advogado muito diligente. Aquele advogado que cadastrou o seu sistema naquele sistema push dos tribunais, sabe? Que te informa quase em tempo real se uma decisão é proferida. Ou seja, não foi publicada no órgão oficial ainda. Então, ela considera-se, entre aspas, inexistente no mundo jurídico, não houve a publicação. Mas você descobriu que ela já está lá no sistema. Você lê a sentença e fala, não concordo, vou recorrer. E recorre antes mesmo da publicação, chamado recurso extemporâneo, vamos assim dizer. Porque é intempestivo se você deixa passar o prazo. Aqui você está recorrendo antes de iniciar o prazo. E aí, esse recurso considera-se tempestivo ou não? Antes não considerava. Mas depois do CPC de 2015, olha o que diz o artigo 218, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial. Perceba, antes do termo inicial. Então, você pode recorrer antes do prazo que o seu recurso é tempestivo. Segundo ponto que eu disse para a gente que nós devemos nos ater. Dentre essa contagem de prazo aí, houve um feriado municipal? Alega isso no seu recurso? Abre um tópico lá da tempestividade e demonstra isso e vai além, junta a legislação municipal que prevê esse feriado para você demonstrar que não teve expediente forense naquele dia e, portanto, o seu prazo prorrogaria-se para o dia útil seguinte para não correr o risco de, eventualmente, o desembargador, o juízo nem tanto, porque ele está na localidade, ele sabe, mas o desembargador falar que o seu recurso é intempestivo. Perfeito? Então, a tempestividade é algo muito importante, porque se o seu recurso for intempestivo, ele não é conhecido porque ele não atende um dos pressupostos extrínsecos. Outra coisa, preparo. O que é preparo? Preparo é uma junção para a reclamada de pagamento de custas e depósito recursal. Para o reclamante, seria só o pagamento de custas se ele não for beneficiário da justiça gratuita. Então, vamos lá. Qual que é o valor das custas processuais no processo do trabalho?
Simples, 2%. 2% do valor da condenação. Existe um mínimo, Reginaldo? Sim, R$ 10,64. Existe um máximo, Reginaldo? Sim. O teto, 4 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Mais uma vez, nós estamos utilizando aqui o teto do regime geral da Previdência Social. Beleza, Reginaldo? Onde está isso? Artigo 789 da CLT diz que nos dissídios individuais e coletivos, nas ações de procedimento da competência de justiça do trabalho e etc., as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observando o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Então, perceba que eu falei que preparo para o reclamante, pagamento de custas quando ele não for beneficiário da justiça gratuita e para a reclamada, custas mais honorários, certo? Desculpa, custas mais depósito recursal, certo? O depósito recursal, o que é? Qual a natureza? Depósito recursal visa garantir o juízo. Em outras palavras, é como se a legislação falasse assim para você. Reclamada, você foi condenada, você quer recorrer? Paga o que você deve. Com o pagamento, eu admito você recorrer. Você me pergunta, tá, Reginaldo, mas e se a reclamada for condenada a R$500 mil, ela tem que desembolsar R$500 mil para recorrer? Não, porque existe um teto, tá? Esse teto é atualizado todo ano pelo TST. Se você digitar aí na internet teto dos depósitos recursais, vai aparecer a tabela vigente na data de hoje para você, tanto do recurso ordinário, quanto do recurso de revista, quanto dos embargos no TST. Então, todo ano essa tabela ela é refeita, ela é atualizada pelo TST. Olha o que diz o artigo 899 da CLT. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título. E olha o que diz sobre o depósito recursal. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido pelos mesmos índices da poupança. É outra alteração que a lei, que a reforma trabalhista trouxe. Então, como que você vai fazer esse depósito recursal? Prática, né? Antes da reforma era feita numa conta vinculada ao fundo de garantia, era na conta fundiária do Fundo de Garantia do Trabalhador, por uma guia chamada GFIP. Hoje, você faz um depósito judicial. Ele vai para uma conta judicial, conforme nós acabamos de ler aqui. Então, você vai entrar no site do respectivo TRT da região que você atua e vai gerar lá um depósito recursal. Você vai ver que ele é uma guia de depósito judicial e não mais uma guia vinculada à conta do FGTS, uma conta fundiária do trabalhador. Quando que eu devo comprovar o depósito recursal? No prazo do recurso. Olha o que diz a súmula 245 do TST. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. Então, eu posso muito bem... Quantos dias eu tenho para recorrer? 8, né? No terceiro dia, eu interponho o meu recurso. Eu posso ali no quinto, no sexto, no sétimo ou no oitavo dia protocolizar ali o comprovante de pagamento do depósito recursal? Sim, porque a minha obrigação é fazê-lo no prazo do recurso. Não é isso que a súmula 245 diz? Agora, gente, olha a observação. Em se tratando de agravo de instrumento, que prevê também uma forma de depósito recursal, que nós vamos tratar daqui a pouco, mas no agravo de instrumento, olha só o que diz o artigo 899, parágrafo 7º, que esse depósito recursal no agravo de instrumento deve ser comprovado no ato da interposição. Perceberam a diferença? No agravo de instrumento é no ato da interposição. Se eu interpus o recurso no terceiro dia, junto com ele, no ato da interposição, eu tenho que comprovar o depósito recursal.
No recurso ordinário já não é assim, é no prazo alusivo ao recurso. Não interessa se eu protocolizei, se eu interpus o recurso no terceiro, no quarto, no quinto dias. Eu tenho até 8 dias úteis para comprovar o meu depósito recursal. Compreenderam isso? E se o recolhimento for insuficiente? O depósito recursal era para eu fazer de R$ 12.935,40. Fiz de R$ 11.500. Faltou um pouco. O que vai acontecer com o meu processo? Vai ser considerado deserto? Não. Você vai ser intimado para complementar o depósito recursal, certo? Olha só o que diz a OJ 140 da subseção de dissídios individuais 1 do TST. Em caso de recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, isso vale para ambos, somente haverá deserção. Deserção é falta de recolhimento. Se concedido o prazo de 5 dias, então o desembargador, ali, o ministro, vai te intimar para, em 5 dias, recolher o restante, né? Comprovar o recolhimento do restante. Agora um detalhe. E se não houver o recolhimento, ou você não comprovou no prazo, você terá uma segunda chance para isso? Fazendo até um comparativo com o CPC, lá no CPC fala que na ausência você será intimado para pagamento em dobro. Aqui nós temos essa sistemática? Não. Aqui no caso de ausência, você não fez nenhum depósito recursal, você não pagou as custas, ou ainda você pagou, mas não comprovou no prazo do recurso, é inexistência. Então já era, não tem solução. Você não vai ter uma segunda chance. A sua segunda chance, que está na OJ que nós acabamos de ler, ela se restringe à complementação. Para complementar, você tem que ter comprovado um recolhimento a menor. Então, você vai apenas complementar. Agora, no caso de ausência, aí não tem solução para você. Então, por isso, gente, que é muito importante a gente... E aí, de ambas as partes, porque se você estiver do outro lado, você vai chamar a atenção do ministro, do desembargador, né? Para isso, falar, olha, aqui não é caso de complementação, porque não houve a comprovação no prazo do recurso, ou se for agravo de instrumento, quando da interposição. Agora, uma questão aqui muito prática para vocês. Temos alguns tribunais, e eu, com todas as vênias, eu utilizo essa tese quando me é favorável, mas eu não concordo com ela. Tem muitos tribunais que não vêm admitindo o comprovante de pagamento do depósito recursal ou das custas processuais se a guia for paga por pessoa estranha ao processo, o que é muito comum na prática disso acontecer. Como assim, Reginaldo? A reclamada no processo é a empresa ABC Limitada. Eu gero a guia, né? Bonitinho, reclamante, o nome do reclamante, empresa, no processo todo. Mas quem paga essa guia é o sócio, por exemplo, da empresa. É o João. Então, no comprovante de pagamento vem lá, pagador, o João, pago na conta dele. Ou que seja de outra empresa. O tribunal, alguns tribunais aí, pelo Brasil afora, e algumas turmas do TST, diz que isso não pode. Que essa guia que estava em nome da empresa ABC Limitada tem que ser pago por meio de uma conta bancária em nome da ABC Limitada. Data vênia. Eu não concordo com isso, porque o que interessa é que foi pago, não foi? É como se eu pegasse uma fatura do meu cartão de crédito, virasse para o meu amigo, né, que é bem de situação, fala, cara, me ajuda aí, paga esse mês aí para mim, ele vai e paga. Uai, não está pago? Não cumpriu com a finalidade, que é o pagamento? Sim, da mesma forma, entendo que no processo também o que interessa é o pagamento e não quem pagou. Mas você não vai correr risco, né? Então, você já vai orientar o seu cliente quando emitir a guia para ele e falar, olha, paga essa guia em nome aí da empresa que está a guia. Ah, não tem nenhuma
conta, porque a empresa já está em dificuldade financeira, já está com as contas bloqueadas. Então, pede seu office boy para ir lá no caixa do banco e pagar lá em espécie lá no caixa do banco, que aí não aparece quem pagou, só aparece que foi pago. Beleza? Dica prática para vocês. Outra coisa muito interessante em falando em pressupostos recursais, né? Aí é com relação à hipótese de condenação solidária ou subsidiária das reclamadas. Vamos supor que existe um litisconsórcio passivo. 5 empresas foram condenadas solidariamente, porque formam o mesmo grupo econômico. Apenas uma vai lá e faz o pagamento do depósito recursal. Esse pagamento feito por uma empresa aproveita-se as demais? Ou seja, as demais poderão interpor também recurso e falar, olha, o juiz já está garantido porque o depósito já foi feito? Vamos ver o que diz a súmula 128 do TST? Havendo condenação solidária, que é o nosso caso, nosso exemplo, de uma ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas, aproveita-se as demais. Aproveita. Agora, olha aqui a exceção. Desde que a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Então, como que funciona? A empresa que fez o depósito recursal, se ela não está pedindo a sua exclusão da lide, não está alegando a sua ilegitimidade, o depósito que ela fez aproveita para todas as demais. Mas vamos imaginar que ela está falando que não tem nada a ver com aquele processo, que ela é ilegítima, que ela não é parte, que ela não foi empregadora, que ela requer a sua exclusão da lide. Então, esse depósito feito por ela não aproveita as demais. Então, as demais vão ter que, cada uma querendo recorrer, apresentar o seu próprio depósito recursal, o seu próprio pagamento, porque a lógica é simples. Se eventualmente essa aqui sai, o depósito que ela fez vai com ela e o juiz ficaria, né, sem garantia. Então, se alguém pediu a saída, esse depósito não se aproveita às demais. Então, todas as vezes que você estiver advogando para grupo econômico, verifica se aqui fez o recolhimento, não pediu a exclusão da lide. Se não pediu, você pode aproveitar do depósito dela para recorrer também em relação às demais. Seguindo aqui, ainda quanto a depósito recursal, olha o que a reforma trabalhista, lá no artigo 899, parágrafo 9º, diz a respeito do depósito recursal. Diz assim: o valor do depósito recursal será reduzido pela metade. Olha que legal, pela metade. Então, você vai recolher a metade do depósito recursal para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, se você tem lá uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, que na verdade é a grande massa, né, de reclamadas do Brasil, o que você vai alegar no seu recurso? Você vai explicar lá para o juízo, lá quando ele for fazer o juiz de admissibilidade, para o desembargador, que você está recolhendo pela metade, calcado no artigo 899, parágrafo 9º da CLT, porque o seu cliente é microempreendedor individual, ou ele é microempresa, ou é empresa de pequeno porte, ou empregador doméstico, e vai comprovar essa situação dele no processo. E seguindo para o parágrafo 10 do mesmo artigo 899, agora vamos falar dos isentos. Percebam, o parágrafo 9º diz quem recolhe a metade, uma bonificação. Agora, o 10 de quem é isento. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita. Então, se o seu cliente, se a sua reclamada for beneficiário da justiça gratuita, e aí tem que provar realmente que merece esse benefício, né, para ganhar a gratuidade da justiça, não precisa comprovar. Também não precisa fazer o depósito recursal as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Entenda-se aí também, com base na súmula 86, a massa falida. Beleza? E aí pode surgir uma dúvida. Reginaldo, e em relação ao recurso extraordinário, eu preciso recolher? Então, o processo tramitou Vara do Trabalho, TRT, foi para o TST, TST decidiu e eu não concordo ainda, porque está violando a Constituição, eu quero interpor um recurso extraordinário. Eu preciso fazer o pagamento do depósito recursal?
Isso foi tema de discussão no STF, que pacificou a questão por meio do tema 679, quem quiser anotar aí, tema 679 do STF, que fala assim, ó, surge incompatível com a Constituição Federal exigências de depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso extraordinário, porque antes era exigido. Então, o STF pacificou a questão falando que não precisa fazer depósito recursal em caso de recurso extraordinário. E aí, relembrando outro, pressuposto de admissibilidade do recurso, a regularidade formal. Relembrando aquela aula que nós falamos, lembram? Lá da formalidade da procuração, para você colocar na forma da súmula 456 do TST o nome da empresa, quem está assinando por ela, de você não colacionar em nenhum momento a assinatura digitalizada num documento digital, para você não copiar uma assinatura digital e colocar na procuração, porque isso leva à irregularidade formal, tá? Então, todos esses quesitos que nós falamos naquela aula anterior lá, é muito importante. E para finalizar, vamos agora falar dos efeitos dos recursos. Nós temos vou falar dos principais, tá, gente? O que interessa para a gente na prática. Nós temos o efeito devolutivo. Efeito devolutivo devolve ao tribunal, quando você recorrido a uma sentença, devolve ao tribunal a discussão daquela matéria para reanálise do caso. Então, isso é chamado efeito devolutivo. E os recursos trabalhistas, em regra, gozam apenas de efeito devolutivo e não o suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Suspensivo é quando ele impede a execução de imediata decisão. Lá no CPC, quando você apela, já tem o duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Você não pode executar a sentença em regra. Aqui no processo de trabalho, nós não temos o efeito suspensivo. Então, proferiu uma sentença, a parte recorreu, o que você vai fazer? Você que é advogado, faixa preta, do reclamante, automaticamente você vai iniciar uma execução provisória. Você já vai executar, você já vai ganhar tempo, porque ele já vai fazer cálculo, você já vai passar pela fase de impugnação, sentença de homologação, já vai intimar a parte para pagar, porque o recurso trabalhista não goza de efeito suspensivo. Reginaldo, mas eu preciso de um efeito suspensivo. Vai lá na súmula 414, que ela vai te responder como você vai fazer, que é muito simples. Você vai fazer um pedido direcionado ao tribunal, demonstrando que aquela causa é muito peculiar e que ela merece, que a decisão é muito teratológica, que ela merece ali ter um efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo é a exceção. Necessitando, você vai calcar o seu pedido na súmula 414 do TST. E, finalizando aqui com a questão do recurso ordinário. O recurso ordinário observa todos esses requisitos, essas classificações aí que nós falamos, esses pressupostos. E quando que eu posso interpor um recurso ordinário? Ele é cabível em duas oportunidades. Primeiro, de sentença proferida pela vara do trabalho, então eu recorro, o recurso é ordinário que vai para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. E existe uma segunda hipótese de recurso ordinário, que é quando o TRT profere uma decisão e eu recorro para o TST. Mas não é recurso de revista, Reginaldo? Sim, a regra é recurso de revista. Mas é recurso ordinário quando o TRT atuar como instância originária, quando o processo já começar no TRT. Exemplo, mandado de segurança. Começa no TRT. Se eu quiser recorrer, aí eu recorro de forma ordinária que vai para o TST, para a SDI 2, julgar o seu recurso ordinário. Tá bom? Então, esse foi um apanhado geral. Agora vamos analisar os nossos conhecimentos com o nosso quiz? Sobre o recurso ordinário, é correto afirmar que, alternativa A, o seu juízo de admissibilidade é realizado apenas pelo tribunal, uma vez que o CPC extinguiu o duplo juízo de admissibilidade. B, a sua fundamentação está vinculada. C, mesmo que interposto antes do termo inicial do prazo, considera-se tempestivo. E D,
deve ser interposto no prazo de 15 dias. Vamos ver se você acertou? Letra C. Foi aquilo que nós discutimos aqui na aula. Mesmo interposto antes de iniciar o prazo, antes da publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, né, que é o órgão oficial, você, mesmo interpondo antes de iniciar o prazo, o seu recurso é sim tempestivo. Vamos para a próxima? Sobre o depósito recursal, aponte a afirmativa correta. Deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, será feita em conta vinculada ao FGTS. Se não comprovado o seu pagamento no prazo recursal, a parte será intimada na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, ou D, em caso de recolhimento insuficiente do depósito recursal, será concedido o prazo de 5 dias para complementação e comprovação do valor devido, sob pena de deserção. Vamos ver se você acertou E. Qual a resposta correta? Letra D. Então, gente, é somente no caso de insuficiência, é complementação que você vai fazer. Se eventualmente você não fez a comprovação ou não recolheu, você não tem uma segunda chance, porque aqui nós não aplicamos a regra do CPC de recolhimento em dobro. Vamos para o próximo? Acerca das custas processuais, não é correto dizer que elas incidirão à base de 2%, observando o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Letra B. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. Letra C. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. E letra D. Não sendo líquida a condenação, o recorrente fica dispensado do pagamento das custas processuais. Então, quais dessas aí, ou qual dessas aí que não está correta? Letra D, que não está correta. Por quê? Mesmo se a sentença não for líquida, o juízo, ao final, vai estimar um valor de condenação para vincular o seu recolhimento, tanto o pagamento das custas quanto do depósito recursal. Então, em momento nenhum, a parte vai ficar dispensada porque a sentença não é líquida. Então, encerramos essa primeira fase aí dos nossos recursos, né? Nós vimos aí os aspectos gerais, classificação, pressupostos recursais, tratando sobre o cabimento do recurso ordinário, e na nossa próxima e última aula vamos tratar sobre o recurso de revista, que é um recurso muito técnico, e os meios de defesa do executado. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.